E aí pessoal, estou aqui em Batumi, na Geórgia, clima maravilhoso aqui, mesmo sendo inverno ainda. E nesse vídeo eu tenho aqui 7 lições importantes para compartilhar com vocês, lições que eu aprendi pelo mundo, mas que vocês podem aprender sem sair de casa. Então fiquem ligados, porque na lição número 6 vou falar sobre dinheiro. Eu acho que vocês vão curtir muito, não só essa lição, mas as outras também. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael Scapella, eu moro em 4 países, passei por 37 até o momento, e aqui é o lugar onde eu compartilho com vocês tudo que eu aprendo, conceitos que vão ampliar como você vê o mundo, a vida e a si mesmo. Então se você curtir esse vídeo, dê uma olhada nos outros, se você gostar, se inscreva, e não se esqueça também de me acompanhar pelo Instagram, onde eu coloco conteúdo que eu não compartilho aqui no canal. Bem, como eu disse, a Geórgia é meu país número 37, mas eu tenho amigos que já passaram aí por 60, 70 ou até 100 países. Então vem a questão da humildade, né? Porque eu vejo o quanto eu ainda tenho que explorar nesse mundo, né? O quanto que eu ainda não conheço. E falando de humildade, pode até parecer que eu tô querendo dar uma de bom moço, né? Pode parecer papo furado. Mas pense no seguinte, mudando de país o tempo todo, você constantemente é confrontado com o quanto você não conhece, o quanto você não sabe olhar para os lados aqui, porque as bicicletas passam a 100 por hora aqui. Então você constantemente é confrontado com o quanto que você é um analfabeto em muitos países que você visita. Pense, por exemplo, qualquer criança de 12 anos aqui na Geórgia sabe muito mais que eu sobre a língua, sobre a cultura do país. E muitas vezes, quando eu começo a pegar as manhas de como se virar num país, entender como as coisas funcionam, eu tenho que fazer as malas e partir para outro país e mais uma vez sair da zona de conforto. Constantemente lembrado do quanto você não sabe, o quanto que uma criança de 12 anos sabe mais que você. Isso é uma constante lição de humildade. O número 2 é você apreciar o lado bom do Brasil, o que, para você fazer isso, você não precisa de forma alguma negar o lado negativo do país. Esse é um debate constante aqui nos comentários, né? Algumas pessoas acham que o Brasil é o paraíso, outras acham que ele é o inferno, e eu acho que ele está ali mais ou menos no meio termo entre esses dois extremos. Claro que isso vai variar para melhor ou para pior, dependendo das suas circunstâncias, infelizmente, de quanto dinheiro você tem também. Então sempre que eu ficava longe do Brasil, eu me sentia aliviado do lado negativo do país, mas ao mesmo tempo sentia falta das coisas boas. E pouco a pouco eu fui mudando meu estilo de vida na medida do possível para fazer com que, ao voltar ao Brasil, eu conseguisse viver mais do lado bom e proteger do lado ruim. O que é possível até um certo ponto, o que é viável para mim hoje, mas eu reconheço que para muitas pessoas isso não é viável no momento. Não era viável para mim quando eu vivia aquela história que eu contei nesse vídeo, né? Que eu trabalhava de garçom lá no Habib's, na periferia, e ganhava 15 reais por dia. Ó, um belo pôr do sol aqui no Mar Negro, é muito bonito. E a próxima questão é você viver bem sem necessariamente ter muitos bens, e alguns de vocês já previam que ia falar sobre essa questão, né, que é o minimalismo. Isso é ainda mais relevante quando você viaja, quando você tem que pagar a mais para carregar mais malas, sem contar o problema de você ter que ficar carregando várias malas. Então o minimalismo se aplica muito bem quando você viaja, mas não necessariamente só nessas circunstâncias. Você pode ter a sua casa própria e ainda assim questionar, será que você precisa ter realmente tudo isso que você tem? 2 carros, uma moto, 2 motos, será que um carro só daria? Ou talvez sem carro, para algumas pessoas é viável, para outras não. Então não é simplesmente ter o mínimo possível, mas é você ter o que você precisa, o que para muitas pessoas pode ser 2 carros, dependendo do seu trabalho. Para algumas pessoas, carro nenhum ou só uma bicicleta. Então é uma coisa muito circunstancial e você tem que ter esse discernimento para saber realmente o que você realmente precisa e o que vai fazer você viver melhor, e não o que as pessoas dizem que você tem que ter e comprar mais e mais, ou que muitos minimalistas pregam que você tem que ter cada vez menos. Você simplesmente ter menos por ter menos também não é necessariamente uma opção viável. Então às vezes eu vejo pessoas que teriam um enorme benefício de ter algum bem, um celular, ou um computador, ou um carro, um veículo, e que elas têm dinheiro para isso e não compram para economizar, ou para viver aquele minimalismo cego. E acho que isso não é nada saudável. Ou o contrário, o que é muito mais comum é o contrário. A pessoa, ela pensa que precisa daquilo, ela foi doutrinada, ensinada a acreditar que ela precisa daquilo, quando na verdade ela não precisa. Eu já estou há muito tempo aqui viajando com essa mochila e uma mala de cabine pequena, e tudo que eu possuo cabe nessas 2 malas. Só que, claro, você pode desfrutar de muitas outras coisas sem necessariamente possuí-las. Então aqui, por exemplo, se eu precisar de um carro agora, não quer dizer que eu tenho que sair e comprar um carro. Tem algo chamado Uber ou Bolt aqui nessa cidade, que aqui por acaso custa muito barato, você pode alugar coisas. Então hoje, cada vez mais, você pode sim desfrutar de muitas coisas, serviços e produtos
sem necessariamente possuí-los. E isso traz uma discussão interessante, né? Muitas pessoas vão falar que para viver bem você precisa ter muitos bens. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando, né, sobre até onde que bens materiais trazem felicidade. E muitos vão dizer também que se todos vivessem assim, comprando poucas coisas, poucos produtos, então o capitalismo entraria em colapso. E olha, eu sou grande adepto do livre mercado e do capitalismo, eu tô aqui para dizer que isso não faz o menor sentido. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando essa questão. Acho que eu tenho que apressar esse vídeo aqui, porque o sol tá se pondo, daqui a pouco vai ficar escuro aqui. Não vai dar para gravar em 60 quadros por segundo. Mas aí, a próxima questão, que é a número 3, agora a número 4, é você sair fora da rota turística. E muitas pessoas, quando elas ainda não saíram no Brasil, até mesmo quando já viajaram, já moraram em outros lugares, elas ainda continuam pensando que lugar para você viajar. Você tem que ir para aqueles lugares clichês, Paris, Londres, Roma, ou esses lugares muito conhecidos, muito explorados. Há um mundo a ser descoberto longe desses lugares clichês. Ou quando você pensa em morar em outro país, que seja temporariamente ou permanentemente, muitas pessoas, uma grande porcentagem delas já pensa imediatamente em um país desenvolvido que fala inglês. Olha, eu já morei no Canadá e na Austrália por alguns anos, eu tô aqui para falar que além desses países e outros similares, há um mundo a ser descoberto. Então considere outros lugares. Aqui no canal eu tenho vídeos sobre a Estônia, sobre a Polônia e sobre a Geórgia também. Eu sei, é um país bem diferente, mas dependendo das suas metas, talvez seja ficar só 6 meses, usar o dinheiro que você tem, aposentadoria, ou jovem que tem dinheiro guardado, já tem uma renda online. Aqui é um lugar onde você vai conseguir fazer o seu dinheiro ir muito mais longe, né? Vai muito mais longe aqui na Geórgia, o país, do que lá na Geórgia, Estados Unidos. E agora vem a questão da amizade. Muitas pessoas vão dizer que quando você fica pulando de um país para outro, é muito difícil você fazer amizades. Só que isso é uma meia verdade, porque pense no seguinte, você passa por diferentes lugares e você conhece diferentes pessoas. Vamos falar das outras nacionalidades. Então você conhece muitas pessoas locais, ainda mais quando você passa por países onde as pessoas têm uma curiosidade maior em saber quem você é, de onde você veio. Porque, claro, há países que as pessoas não querem saber porque elas já estão cansadas de turistas. Pausa para apreciar o pôr do sol. Então esse estilo de vida dá sim a oportunidade de você fazer amizades. Agora vamos falar da nossa nacionalidade. Quando você viaja, você encontra com outros brasileiros e muitas vezes é mais fácil você fazer amizade com outros brasileiros fora do Brasil do que no próprio Brasil. Em 2018 eu senti meio que uma dificuldade, né? Eu estava andando por uma certa cidade, eu via muitos botecos, muitas pessoas na praia e tudo mais, só que eu não conseguia meio que iniciar ou manter uma conversa com as pessoas, porque eu não tinha muito ali o que conversar, eu não sabia do que ou de quem que eles estavam falando, não sei, estava por fora de assuntos como futebol, Big Brother e notícias. Mas quando você encontra brasileiros aqui em outros países, eles já têm uma experiência parecida com a sua, já têm algumas ideias parecidas, então é muito mais fácil, apesar do número ser menor, a probabilidade de você fazer uma amizade é muito maior. E falando em amizade, tem que mencionar para vocês que aqui em Batumi nós somos vizinhos do casal Partiu, que também estão passando um tempo aqui na cidade. E como vocês sugeriram, muito obrigado, né? Nós ontem conhecemos o casal do canal Mundo Sem Fim. Tomamos um café, saímos para jantar, batemos um papo. Então corre lá no meu Instagram para você ver a nossa foto. Já aproveita e me siga pelo Instagram também. E agora eu mudei a GoPro de 60 para 30 quadros por segundo, porque tá ficando escuro. E agora a próxima questão é o dinheiro. Dinheiro é uma coisa relativa. Se você fala, por exemplo, agora, né, o real tão baixo do jeito que tá e o euro tão alto, 1.000 euros dá 5.000 reais. Isso aí é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? E a resposta é depende. Depende de alguns fatores, mas eu vou mencionar 2 fatores. Depende do seu estilo de vida e também do lugar onde você se encontra. Vamos falar de lugar. Se você tem 1.000 euros em Zurique ou em Oslo, na Noruega, então você tem muito pouco dinheiro e prepare-se para viver como pobre. Mas se você tem 1.000 euros aqui na Geórgia, um país tão barato como eu já mencionei tantas vezes, então parabéns, você vai viver uma vida muito confortável. E vem a questão do estilo de vida, claro, quer você esteja aqui na Geórgia, na Noruega ou até mesmo no Brasil. Muitas pessoas tentam com esse dinheiro, com o equivalente de 1.000 euros no Brasil, ter uma vida que ela precisaria de 10.000 ou 15.000 reais para manter. Ela tenta fazer isso com 5.000 reais, comprar um Toyota Corolla, morar num apartamento chique. Então esse dinheiro não vai ser o bastante devido ao seu estilo de vida e não porque o dinheiro é pouco em si. Então eu sei, você pode não poder sair do Brasil ou do país onde você está para ir para um lugar mais barato como a Geórgia. Isso é perfeitamente entendível. Só que você pode sim mudar o seu estilo de vida. E nós voltamos àquela questão lá do minimalismo, né? O quanto que a sociedade faz você pensar que você precisa de coisas que na verdade você não precisa. E quando você acorda para essa questão e você muda o seu estilo de vida, você vai automaticamente ser mais rico. Bem-vindos! Mais uma pausa para apreciar o pôr do sol. E agora vamos à
a última questão aqui, que é uma coisa chamada autoeficácia. Já vou explicar o que significa. Em psicologia, a autoeficácia se refere basicamente à sua capacidade de resolver problemas e lidar com os desafios da vida. E está relacionado também à sua capacidade de aprender novas habilidades e superar obstáculos. Então, quando você está constantemente pulando de um país para outro, cruzando fronteiras, pegando vistos, de vez em quando, porque o passaporte brasileiro é muito bom, nós só precisamos de visto no Azerbaijão, que era um visto eletrônico, mas enfim, essa é outra questão. Só que constantemente você lida com obstáculos, com desafios, com imprevistos e com perrengues também. E aí você está lá constantemente exercitando a sua autoeficácia, né? A sua capacidade de aprender, de superar esses obstáculos e de resolver esses perrengues. E também, né, de evitá-los no futuro. E muitas pessoas vivem em circunstâncias, né, numa zona de conforto, onde elas acabam não desenvolvendo a autoeficácia. E às vezes elas até evitam sair da zona de conforto, né, que é o lugar onde a mágica acontece, porque elas têm um senso de autoeficácia, né, muito baixo, porque elas não tiveram muita exposição a problemas, a perrengues. Pensa, por exemplo, isso acontece muitas vezes com adolescentes, com crianças que os pais protegem muito e que são criados como gatinhos de apartamento, né? Aquele gatinho que, se você soltar ele na rua, ele não sabe o que fazer, ele morre de desespero. Infelizmente, muitos adultos têm umas características parecidas com esse gatinho de apartamento. E não tem como você ter esse estilo de vida e continuar sendo essa pessoa com baixa autoeficácia, né? Ou o gatinho de apartamento da analogia. E a autoeficácia também está muito relacionada ao aprendizado. Quanto maior a sua autoeficácia, né, maior vai ser a probabilidade de você aprender e chegar no nível de maestria quando o assunto é habilidades difíceis. Eu até falei disso no meu treinamento de inglês, no módulo onde eu falei da questão psicológica e dos bloqueios. E falando nesse assunto, já aproveito aí para falar para vocês, ó, super relevante aqui para quem viaja ou para quem fica no Brasil ou em Portugal, é o inglês. Então, se você chegou numa barreira do aprendizado de inglês que você não consegue passar, dê uma olhada no meu treinamento de inglês. Além de falar dessa questão psicológica, da autoeficácia, eu também tenho ali um módulo onde eu falo sobre a questão da prática deliberada, que é um método usado por músicos e por atletas para atingir excelência. Você pode aplicar o mesmo método para atingir fluência no inglês. E agora, além de deixar o meu Instagram aqui na tela, eu também vou deixar para vocês aqui 2 sugestões de vídeos relacionados que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu falei da Geórgia, que é um país tecnicamente mais pobre que o Brasil, mas que está passando à nossa frente. Você quer descobrir por quê e descobrir mais sobre a Geórgia? Só clicar nesse vídeo aqui. Ou então tem essa outra cidade aqui perto, em outro país, uma cidade desconhecida que está tentando ser a nova Dubai. Quer saber mais sobre ela? É só clicar nesse vídeo aqui. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. E no Instagram também, faça favor.